Primeira coisa a se falar sobre a colega aqui que perdeu a mãe, não há palavras para esse tipo de situação, né? Não tem nada que a gente possa dizer que de alguma forma conforte, né? O máximo que eu posso fazer é me colocar à sua disposição, tá? Se você precisar, quiser conversar, coloco os meus contatos à sua disposição e é o que a gente pode fazer nesse momento, tá? Meus profundos sentimentos, né? Perdi o meu pai recentemente, né? Não por conta disso, não tão recente assim, mas eu sei que nessa hora não há nada que possa ser dito, né? Acho que o máximo que eu posso fazer é me colocar aqui ao teu dispor. Falando da primeira pergunta, a questão da alienação, sim, concordo. E de certa forma é algo muito complexo, tá? Porque inevitavelmente há uma cisão entre o que o colaborador, né, ou o que o profissional que busca emprego tem acesso e o que a alta cúpula busca ou necessita ou tem ali como dado, né? E aí essa lacuna, né, esse buraco é muito difícil de trespassar. E aí, quando falamos de uma empresa, de uma estrutura, surge aí um desafio muito grande para a gestão, né? Que, ao meu ver, é o coração, é a ponte, né? É quem deve, na medida do possível, filtrar aquilo que a alta cúpula entende, e isso, enquanto empresário, eu vejo muito, tá? Os outros empresários, meus clientes, me pedem muitas coisas em sigilo, né? E aí é uma questão ética, de compliance, é óbvio que eu vou manter este sigilo. E aí, naturalmente, essa alienação, não só do ponto de vista do que o profissional busca, ou de não saber o que ele precisa entregar, mas também do momento em que nós vivemos, né? A gente não sabe que mercados estão contratando, o que eles precisam, o que mudou. Isso aumenta muito a angústia, aumenta mesmo, né? A solução, né? Óbvio que nunca há uma resposta mágica, uma solução mágica, mas pensando em tudo que foi falado aqui, acho que nos cabe, e nós temos essa possibilidade, questionar, né? Hoje, eu particularmente gosto muito quando o candidato me questiona. Mas o que de fato existe de expectativa em relação a essa responsabilidade, a essa atribuição que você passou? Qual é o resultado que de fato se espera? Por que essa vaga é uma substituição? A pessoa que foi despedida, o que ela fez? São questões que, óbvio, não vão resolver, mas minimizam um pouco essa falta de contato, né? Tira um pouco a gente da margem e coloca um pouco a gente em contato com aquilo que de fato é esperado. E no dia a dia, falei do gestor por isso, né? É responsabilidade do gestor alinhar as expectativas sempre, né? É muito complicado quando você trabalha, acha que está entregando um excelente trabalho e não é comunicado, e de repente você recebe uma notícia de que, né, não vai mais permanecer ali porque não atende às expectativas. Então é muito complexo, mas ao meu ver aí o coração de tudo isso é um gestor capacitado, né? No processo seletivo, o profissional de RH, dentro de uma estrutura, um gestor capacitado. A segunda questão era... A terceira é se a pessoa pode omitir alguma coisa no currículo por conta do seu salário anterior era maior, e eu vou ver agora a segunda. Sim, pode, diria que deve, mas com algumas ressalvas, tá? Vou te explicar. Tem situações em que você omite alguma coisa, tem situações em que você omite outra, tem situações em que você não omite nada. O que vai definir o que fazer? Perfil da vaga. Então, vamos lá. Eu tinha uma remuneração de R$10.000. Tá? Perdi o emprego, estou com uma dificuldade de me recolocar, tenho ali minha filha, minha esposa, meu gato, as contas chegando, ninguém para de mandar boleto, eu opto por dar um passo atrás, aceito posições como a remuneração de, por exemplo, 6.000. Né? É um gap, tem aí 40% de diferença.
O recrutador provavelmente acessará, porque a inteligência artificial identificará no meu currículo ali um perfil muito bacana para a vaga, e a gente entra numa questão que é a hiperqualificação. Tá? Se houver ali a necessidade, se alguém quiser falar sobre isso, eu falo no segundo momento, mas quando o recrutador olha ali meu currículo, provavelmente ele vai atender muito bem as expectativas. Só que aí ele olha o salário, né? Remuneração anterior, 10 mil. Poxa, eu ofereço 6, esse cara não vai aceitar. Ou se ele aceitar, ele não vai ficar aqui, ele vai entrar e continuar a busca, ele não vai. Então, nesse caso, eu posso omitir, porque na seleção eu explico. Eu preciso ganhar a chance de falar. E no currículo você não vai ter essa chance de falar. E quando eu omito, eu recebo o contato do selecionador. Na entrevista eu posso explicar, olha, minha última remuneração era 10, mas a situação é essa, eu vejo potencial nessa empresa. E aí você consegue mostrar o que de fato, qual é o contexto. Né? E aí você dá a chance dele entender ou não se aquilo faz sentido para a empresa. Tá? Então, nesse caso, neste exemplo, faz sentido omitir. Né? Agora, um perfil que... E aí, uma falha dos recrutadores. Né? Tem recrutador que, por não entender muito bem a vaga que ele trabalha, isso acontece muito em consultoria, por não entender muito a vaga, ele publica um perfil vago, vazio. E aí o candidato tem o trabalho de ler tudo, mas não consegue subsídio para identificar o que de fato se pede, qual é a necessidade. E aí, nesse sentido, vale a pena você abrir um pouco mais, colocar mais informações, porque na ausência a gente peca pelo excesso. Né? Quando eu não entendo o que de fato eles querem, eu coloco o máximo de informações possíveis, porque aumenta as minhas chances, já que eu não sei o que se espera. E aí, neste caso, inclusive, vale a busca ativa. Dá para ligar e falar, olha, eu mandei um currículo mais amplo aí para a sua empresa e gostaria só de entender num detalhe para poder adaptar e te encaminhar com mais critério. Tá? Então, acho que fica claro que depende. Né? Tem situações em que a gente omite, tem situações em que não.